Meu nome é Vanessa Clark. Tenho 52 anos e esta manhã estou sentada à mesa da minha sala de jantar, com o lábio cortado e um hematoma florescendo na minha bochecha esquerda, como uma flor doente e distorcida. Na noite passada, meu marido machucou meu rosto com o dorso da mão, e eu não disse uma palavra. Eu apenas fiquei lá, saboreando meu próprio sangue, sentindo a ardência se espalhar pela minha pele como fogo. Mas esta manhã, quando Terence desceu as escadas, esperando que eu me encolhesse e me submetesse como sempre fiz, seu sorriso desapareceu no momento em que viu quem estava sentada à minha mesa. A expressão em seu rosto, aquela mistura de confusão e terror, quase valeu cada lágrima que eu chorei no escuro. Antes de te contar o que aconteceu, se você acredita que nenhuma mulher deveria ter que suportar o que estou prestes a compartilhar, por favor, clique no botão de curtir agora e comente abaixo de qual cidade você está assistindo, porque eu preciso saber que não estou sozinha nisso. Eu preciso saber que em algum lugar alguém entende como é amar alguém tanto que você se perde completamente. Inscreva-se para que você nunca perca histórias como a minha, histórias de mulheres que tiveram que quebrar antes de finalmente se levantar. Eu moro em Charleston, Carolina do Sul. Você sabe o tipo de lugar de que estou falando. Bairro histórico. Antigas casas geminadas com persianas e varandas. Musgo espanhol pendurado nos carvalhos como os fantasmas do passado. É lindo aqui. Quase dolorosamente lindo. O tipo de beleza que esconde as coisas feias que acontecem atrás de portas fechadas. Sou bibliotecária escolar. Sou há 23 anos. Passei minha vida cercada por livros, por histórias de heróis e vilões, do bem triunfando sobre o mal. Nunca pensei que estaria vivendo em uma dessas histórias. Nunca pensei que seria a mulher com o lábio cortado, tentando descobrir como sobreviver ao próprio marido. Terence e eu estamos casados há 18 anos. 18 anos. Sem filhos, apenas nós. Costumávamos dizer que éramos tudo um para o outro. Acontece que quando alguém se torna seu tudo, também pode se tornar seu pior pesadelo. Mas estou me adiantando. Deixe-me pintar o quadro desta manhã primeiro, e então eu vou te levar de volta para mostrar como chegamos aqui. Esta manhã, minha mesa de jantar parecia algo saído de uma revista. Não estou exagerando. Eu a havia arrumado com nossa louça de casamento. O conjunto que ganhamos de presente e nunca usamos, porque era muito especial. Pratos brancos com delicadas bordas douradas. O tipo que você tem medo até de respirar em cima. Eu havia estendido minha melhor toalha de mesa branca. Aquela com as bordas bordadas à mão que minha avó fez. Ela passou meses fazendo aquela toalha. Cada ponto um trabalho de amor. Eu coloquei flores frescas, gardênia do meu jardim, gardênia, as mesmas flores que carreguei no dia do nosso casamento. A ironia não me escapou. Eu preparei um banquete, um café da manhã sulista que deixaria qualquer avó orgulhosa. Gritas de queijo com cheddar forte derretido, do jeito que minha avó me ensinou. Ovos mexidos com creme, fofos e dourados. Bacon cortado grosso, crocante nas bordas, biscoitos de buttermilk feitos do zero, altos e flake, as partes de cima untadas com manteiga para que brilhavam. Havia frutas frescas, melão fatiado e morangos arrumados em uma travessa. Café sendo preparado na minha Quest, uma cafeteira de arte, aquela de aço inoxidável que comprei para mim no último Natal, porque Terence disse que era um desperdício de dinheiro. O cheiro preenchia toda a casa, manteiga e café e algo mais. Determinação. A determinação de uma mulher que finalmente teve o suficiente. Eu sentei na cabeceira da mesa, com as costas retas, as mãos cruzadas no colo. Eu estava vestindo meu vestido azul marinho, o simples que usei no funeral da minha mãe há 3 anos, os brincos de pérola da minha avó nas orelhas, meu cabelo preso em um coque apertado. Olhei para mim mesma no espelho do corredor antes de me sentar, e mal reconheci a mulher que me encarava. O hematoma na minha bochecha estava roxo escuro agora, se espalhando do meu osso da bochecha até meu queixo. Meu lábio estava inchado, cortado bem no meio onde pegou no meu dente quando a mão dele conectou. Eu parecia uma guerreira que havia passado pela batalha. E de certa forma, eu era.
Eu o ouvi lá em cima, o chuveiro ligado, o alarme do telefone dele tocando, aquele mesmo bip irritante que ele usava há 15 anos. Eu fiquei lá e esperei. Meu coração estava batendo tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos, mas minhas mãos estavam firmes. Depois de tudo, depois de todo o medo e as lágrimas e a vergonha, minhas mãos estavam finalmente firmes. Às 8h05 ouvi seus passos nas escadas. Passos pesados, confiantes, os passos de um homem que achava que havia vencido. Ele entrou na sala de jantar, vestindo suas roupas de fim de semana, uma camisa polo e calças caque. Seu cabelo ainda estava úmido do chuveiro. Ele olhou para a mesa e eu observei seu rosto. Primeiro houve confusão. As sobrancelhas dele se uniram e ele olhou da comida para mim e de volta para estar na comida. Então seus olhos pousaram no meu rosto, no hematoma que ele colocou ali, no meu lábio cortado. E você sabe o que ele fez? Ele sorriu. Não um sorriso de arrependimento ou vergonha, um sorriso de satisfação. Um sorriso que dizia: finalmente eu consegui te alcançar. Ele puxou sua cadeira e se sentou como se fosse um rei avaliando seu reino. Ele alcançou um biscoito, pegou-o, examinou-o como se fosse algum tipo de troféu. Ele deu uma mordida e eu o observei mastigar. Observei as migalhas caírem de sua boca sobre a toalha da minha avó, e então ele disse as palavras que confirmaram tudo o que eu suspeitava sobre quem ele se tornara. Você finalmente aprendeu, né? Sua voz era casual, quase alegre, um pouco disciplinar. E olha, você se lembra como ser uma esposa? Ele riu. Na verdade, riu. É assim que deveria ter sido o tempo todo, querida. Você só precisava entender quem está no comando. Eu não disse nada. Eu apenas o observei. Observei-o comer meu biscoito. Observei-o se recostar na cadeira com aquele sorriso de satisfação. Ele não tinha ideia. Nenhuma ideia de que o chão estava prestes a desabar sob ele. Nenhuma ideia de que a mulher sentada à sua frente não era a mesma mulher que ele havia estapeado na noite anterior. E então, exatamente às 8h12, a campainha tocou. Aquele som simples, ding-dong, cortou o ar da manhã como uma faca. Eu assisti seu rosto mudar. O sorriso vacilou. Sua mandíbula se contraiu. Quem diabos é essa? Ele colocou o biscoito de lado, a irritação inundando suas feições. Eu te disse que não queria companhia no fim de semana. Vanessa, quem você convidou sem me perguntar? Eu me levantei lentamente, deliberadamente. Alisei meu vestido com as mãos e olhei bem nos olhos dele. Eu os convidei, eu disse. Minha voz estava calma, fria. E você vai sentar aí e esperar. Eu caminhei até a porta da frente. Cada passo parecia que eu estava caminhando em direção à minha liberdade. Eu podia sentir os olhos dele nas minhas costas. Podia perceber sua confusão se transformando em algo mais. Ansiedade, talvez. Medo. Bom, já estava na hora de ele sentir o que eu vinha sentindo há 3 anos. Eu abri a porta e lá estavam eles. A detetive Lisa Hartwell em seu uniforme, seu crachá capturando a luz da manhã. O pastor Jerome em sua camisa de clérigo preta e colarinho branco, seu rosto sério e triste, e minha irmã Denise, lágrimas já escorrendo pelo rosto, sua mão segurando sua bolsa como se fosse uma tábua de salvação. Eles olharam para meu rosto, para o hematoma, para meu lábio cortado, e eu vi o flash de raiva nos olhos deles. Mas eles não disseram nada. Eles apenas me seguiram até a sala de jantar. Quando Terence os viu entrar, eu juro por Deus, toda a cor drenou de seu rosto. Ele passou de marrom a cinza em um piscar de olhos. O biscoito que ele estava segurando caiu de sua mão, bateu no prato de porcelana com um suave tilintar e então rolou sobre a mesa, se desintegrando em pedaços. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Ele olhou para mim, e pela primeira vez em 3 anos, eu vi medo em seus olhos, medo real e genuíno. Vanessa, ele finalmente conseguiu dizer, sua voz estrangulada. O quê? O que é isso? O que está acontecendo? Eu não me sentei de volta. Fiquei em pé, com as mãos ao meu lado, encarando-o do outro lado da mesa. O pastor Jerome e Denise estavam à minha direita. A detetive Hartwell estava à minha esquerda, sua mão descansando casualmente em seu cinto perto das algemas.
O simbolismo não passou despercebido por ninguém naquela sala. Isso, eu disse, minha voz firme e fria, é a consequência da qual você tem fugido por 3 anos, Terence. Este é o acerto de contas. Mas estou me adiantando novamente. Para realmente entender como chegamos a este momento, para entender por que fiz o que fiz, você precisa conhecer nossa história. Você precisa saber quem Terence costumava ser e o que ele se tornou. Você precisa saber que eu não tinha sempre o lábio cortado. Eu não sempre me encolhia quando ele levantava a voz. Houve um tempo em que a voz dele era o som mais doce do mundo para mim. Na minha cozinha, há esta moldura digital de foto sentada na bancada ao lado da cafeteira. Minha sobrinha me deu isso de presente de Natal há 2 anos. Ela passa automaticamente por fotos, um slideshow constante do passado. E esta manhã, enquanto eu estava cozinhando aquele café da manhã, enquanto me preparava para o dia mais importante da minha vida, aquelas fotos continuavam piscando. Cada uma era como uma faca no coração. A primeira foto que apareceu foi do nosso dia de casamento. Deus, nós parecíamos tão jovens. Eu tinha 34, ele tinha 36. Eu estava vestindo um vestido creme simples e elegante, segurando um buquê de gardênias. Terence estava em um terno cinza afiado, e o sorriso em seu rosto era genuíno, pura alegria. Estávamos de pé do lado de fora da igreja de Belém, a igreja que frequentamos juntos por anos, a igreja onde nos conhecemos em um grupo de discussão de livros. O sol estava brilhando e atrás de nós podíamos ver todos os nossos amigos e familiares, todos sorrindo, todos tão felizes por nós. Eu lembro daquele dia como se fosse ontem. Eu lembro de pensar que eu era a mulher mais sortuda do mundo. A próxima foto era de cerca de 10 anos atrás. Terence estava recebendo um prêmio, professor do ano do condado de Charleston. Ele era professor de história do ensino médio e era brilhante nisso. As crianças o adoravam. Ele tinha essa maneira de fazer a história ganhar vida, de fazer com que se importassem com pessoas que morreram há centenas de anos. Na foto, ele está segurando uma placa e seu sorriso é tão orgulhoso. Ele está usando sua gravata favorita, aquela com os pequenos livros impressos. Eu estou ao lado dele na foto, meu braço em volta de sua cintura, olhando para ele como se ele tivesse pendurado a lua, porque para mim ele fez. Ele era tudo o que eu admirava. Inteligente, compassivo, dedicado. Ele costumava citar Frederick Douglass para seus alunos. Ele voltava para casa e me contava histórias sobre as crianças, sobre aquelas que estavam lutando e como ele as estava ajudando. Ele se importava, Deus, ele se importava tanto. Outra foto apareceu. Esta era de um gala beneficente há cerca de 8 anos. Nós dois estávamos no comitê de planejamento. Terence estava no conselho escolar e eu estava gerenciando um programa de alfabetização para crianças carentes. Na foto, estamos vestidos. Eu em um vestido de noite preto, ele em um smoking. Estamos dançando. A mão dele está na parte inferior das minhas costas e nós dois estamos rindo de algo. Eu não consigo lembrar mais o que era, mas eu lembro da sensação. Eu lembro de me sentir segura, valorizada, amada. Essa é a palavra, amada. Nós tínhamos uma vida realmente boa. Esta casa em fila no distrito histórico. Nós a compramos juntos há 15 anos. Precisava de reformas, mas nós a reformamos quarto por quarto. Terrance restaurou os pisos de madeira ele mesmo. Eu pintei cada parede, escolhi cada cortina. Nós tínhamos noites de encontro às sextas-feiras, neste pequeno restaurante de frutos do mar à beira da água. Ele deixava bilhetes de amor para mim, pequenos pedaços de papel escondidos na minha bolsa de almoço. Tenha um dia lindo, minha rainha. É assim que ele costumava me chamar, sua rainha. Estou te contando tudo isso porque preciso que você entenda. Eu não casei com um monstro. Eu casei com um homem bom, que se tornou um monstro e essa transformação. Assistir isso acontecer dia após dia foi a coisa mais dolorosa que já experimentei. Pior do que o hematoma no meu rosto. Pior do que o lábio cortado. Assistir alguém que você ama desaparecer e ser substituído por alguém que você teme. Isso é um tipo especial de inferno. A mudança começou há 3 anos. 3 anos. Foi quando tudo desmoronou.
Foi quando o homem com quem eu casei começou a morrer e alguém mais começou a tomar seu lugar. Começou com uma acusação. Uma aluna, uma sênior, 17 anos. Ela acusou Terence de contato inadequado. Disse que ele a tocou de maneira inadequada durante uma sessão de tutoria após a escola. A acusação atingiu nossas vidas como uma bomba. Um dia tudo estava normal e no dia seguinte, Terence foi suspenso, enquanto aguardava uma investigação. Eu sabia que não era verdade. Deus, eu sabia. Terence nunca faria algo assim. Ele foi investigado minuciosamente. O conselho escolar, a polícia, todos investigaram. E após 2 meses de inferno, 2 meses de rumores e sussurros, e olhares de lado no supermercado, o caso foi arquivado. Completamente arquivado. Eles encontraram evidências de que ela havia inventado. Mensagens de texto para suas amigas sobre como ela estava brava com ele por ter dado uma nota baixa em um trabalho, sobre como ela iria fazê-lo pagar. A garota foi expulsa. O caso foi encerrado. Terence foi reintegrado, mas o dano estava feito. Você sabe como é. Uma vez que a acusação está lá fora, não importa se é provada falsa. As pessoas lembram da acusação. Elas não lembram da absolvição. Os pais começaram a retirar seus filhos de suas aulas. Colegas que costumavam almoçar com ele de repente tinham outros planos. O conselho escolar pediu discretamente que ele se afastasse de sua posição. Para o bem do distrito, disseram, para deixar as coisas se acalmarem. Ele foi transferido para uma escola diferente do outro lado da cidade. Da escola onde ele ensinou por 15 anos, onde conhecia todo mundo, onde era respeitado e amado, para uma escola onde ele era apenas aquele professor com a acusação. Não importava que ele fosse inocente. A mancha estava lá. Sua reputação, a coisa que ele construiu toda a sua vida adulta foi destruída. E eu o vi quebrar sob o peso disso. No começo, eu pensei que ele se recuperaria. Terence era forte. Ele era resiliente. Mas a bebida começou cerca de 1 mês depois que ele voltou a ensinar. Apenas um copo de bourbon à noite para ajudá-lo a dormir, ele disse. Então eram 2 copos. Depois era metade da garrafa. Ele chegava em casa da escola e ia direto para o armário de bebidas. Não trocava nem de roupa primeiro. Apenas se servia um copo e descia, servia outro. E a raiva começou. Não no começo. No começo, ele estava apenas triste, derrotado. Ele se sentava no sofá com sua bebida e encarava o nada. Mas então, a tristeza se tornou azeda. Ela se transformou em algo feio. E essa feiura precisava de um alvo. Esse alvo era eu. Começou pequeno, tão pequeno que eu mal percebi que estava acontecendo. Pequenos comentários. Se você tivesse sido mais vocal durante a investigação, talvez as pessoas acreditassem em mim agora. Você é tão quieta na igreja. As pessoas provavelmente acham que você tem dúvidas sobre mim também. Você poderia ter me defendido melhor. Era sempre minha culpa. Não a garota que mentiu. Não o conselho escolar que o abandonou. Minha culpa, porque não fiz o suficiente. Porque eu não era suficiente. Então ele começou a controlar as coisas, coisas pequenas. No começo, ele assumiu as finanças, disse que eu estava gastando demais, que precisávamos ser mais cuidadosos. Ele pegou meu cartão de débito e me deu uma mesada. 40 balens por semana para compras e o que mais eu precisasse. Quando protestei, ele disse que eu estava sendo egoísta. Disse que ele era quem trabalhava em tempo integral, que seu salário era maior que o meu, que ele deveria ser quem gerenciava o dinheiro. E eu, Deus me ajude, deixei ele porque pensei que era apenas estresse. Pensei que uma vez que ele se ajustasse à nova escola, uma vez que o tempo passasse, ele voltaria a ser o homem que eu casei. Ele começou a me isolar dos meus amigos. Sempre que eu queria sair, ele fazia comentários, indo espalhar fofocas sobre mim com seus amigos. Aposto que todos acham que sou culpada como todo mundo. Era mais fácil ficar em casa, mais fácil evitar a confrontação. Então, parei de ir ao clube do livro, parei de tomar café com a Lisa da igreja, parei de ligar para minha irmã com tanta frequência. Eu encolhi meu mundo para apenas ele e eu porque era a única maneira de manter alguma aparência de paz. Há cerca de 2 anos, o primeiro incidente real aconteceu.
Nunca vou esquecer. Era uma terça-feira à noite. Eu fiz o jantar, bolo de carne e purê de batatas, seu favorito. Ele chegou em casa tarde, já meio bêbado. Sentou-se à mesa sem dizer uma palavra. Tentei fazer conversa, perguntei como foi seu dia. Ele apenas grunhiu. Perguntei se a comida estava boa. Ele olhou para mim com esses olhos frios e disse: Está seco. O bolo de carne está seco. Você não consegue nem cozinhar mais, consegue? Eu disse que sentia muito, que faria outra coisa se ele quisesse. E foi então que ele pegou seu prato e o jogou. Não em mim, na parede. O prato se despedaçou. Bolo de carne e purê de batatas escorregaram pela parede e caíram no chão. Molho por toda parte. Ele olhou para a bagunça, então olhou para mim e disse: Limpe isso. Então ele subiu para o quarto. Eu fiquei lá parada, congelada, por não sei quanto tempo. Então peguei as toalhas de papel e limpei. Esfreguei a parede até que a mancha de molho desaparecesse. Peguei cada pedaço de prato quebrado e disse a mim mesma que era o álcool. Era o estresse, não era ele. Não era o homem que eu casei. Mas aconteceu de novo e de novo. Não todos os dias. Não mesmo todas as semanas. Mas com frequência suficiente que comecei a viver em cima de cascas de ovo. Aprendi a ler seus humores pelo som da porta do carro fechando quando ele chegava em casa. Um fechamento suave significava que ele estava em um humor razoável. Um slam significava que eu precisava me fazer escassa. Aprendi quais tópicos evitar. Não mencione a antiga escola. Não mencione a acusação. Não pergunte sobre seu dia se ele parecer cansado. Não respire muito alto. Há cerca de 18 meses ficou físico pela primeira vez. Bem, não bater. Não ainda, mas perto. Estávamos discutindo sobre dinheiro. Eu tinha feito meu cabelo sem perguntar a ele primeiro. Usei 45 arrairos do meu próprio salário. Ele viu o recibo e perdeu a cabeça. Começou a gritar sobre como eu era egoísta, como eu não o respeitava, como eu era igual a todos os outros que o traíram. Tentei me afastar. Disse que não queria brigar. Ele agarrou meu braço, agarrou com força, seus dedos cravando na minha carne, e me puxou de volta. Não se afaste de mim quando estou falando com você. Ele sibilou. Seu rosto estava a poucos centímetros do meu, e eu podia sentir o cheiro do bourbon em seu hálito. Você não pode se afastar. Ele segurou meu braço por o que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram apenas segundos. Quando ele soltou, havia marcas vermelhas, marcas em forma de dedos, que se transformaram em hematomas no dia seguinte. 5 pequenos hematomas, um para cada dedo. Eu usei mangas longas por uma semana, disse a Lisa na biblioteca que estava com frio em Charleston em julho. Naquela noite, quase fui embora. Fiz uma mala, deixei-a em cima da cama e estava colocando meus produtos de higiene nela quando Terence entrou no quarto. Ele olhou para a mala e algo como pânico cruzou seu rosto. Não raiva, pânico. Ele caiu de joelhos. Na verdade, caiu de joelhos na minha frente e começou a chorar, soluçando, dizendo que sentia muito, que não sabia o que havia acontecido com ele, que nunca mais aconteceria. Ele envolveu os braços em torno da minha cintura e enterrou o rosto no meu estômago e chorou como uma criança. E eu, Deus, perdoe-me. Desempacotei a mala, eu o segurei enquanto ele chorava. Afaguei seu cabelo e disse que estava tudo bem, que passaríamos por isso juntos, que eu o perdoava. Porque é isso que as esposas fazem, certo? É isso que o amor é, certo? Estar ao lado do seu parceiro quando as coisas ficam difíceis. Foi isso que me ensinaram. Foi isso que eu acreditei. Mas aconteceu de novo. Claro que aconteceu porque eu havia mostrado a ele que não havia consequências reais. Ele poderia me machucar e eu o perdoaria. Ele poderia me assustar e eu ficaria. Então os limites continuaram se movendo. Ele me agarrou de novo, mais forte da próxima vez. Me empurrou uma vez, não com força, mas o suficiente para que eu tropeçasse. E cada vez haveria lágrimas e desculpas e promessas. E cada vez eu acreditava nele porque queria acreditar nele porque precisava acreditar que em algum lugar dentro desse homem bravo e amargo estava o homem que eu casei. O abuso verbal piorou. Ele me zombava. Bibliotecária da escola. Ele fazia uma careta.
Um trabalho tão importante lendo para pirralhos o dia todo. Pelo menos eu costumava fazer algo que importava. Ele me comparava a ser outras mulheres. Mulheres que eram mais solidárias com seus maridos. Mulheres que sabiam como manter a boca fechada. Mulheres que eram realmente atraentes. Essa última doeu mais do que eu quero admitir. Comecei a evitar espelhos. Comecei a usar roupas mais largas. Eu sentia que estava encolhendo em todos os sentidos da palavra. Há cerca de um ano, tentei sair de novo. Eu tinha encontrado um anúncio de apartamento, um pequeno de um quarto do outro lado da cidade. Fui vê-lo durante meu intervalo para o almoço. Era minúsculo, apenas 400 pés quadrados, mas tinha janelas grandes e era silencioso. Eu podia me imaginar lá, sentada na luz da manhã com uma xícara de chá, sem me preocupar com qual humor meu marido estaria, sem pular com o som de uma porta fechando. Preenchi um formulário de inscrição. Naquela noite, Terence encontrou esse formulário na minha bolsa. Não sei o que ele estava procurando lá, mas ele encontrou. Ele estava parado na porta do quarto quando saí do chuveiro, segurando o papel na mão. Seu rosto estava vermelho, sua mandíbula cerrada. O que é isso? Sua voz estava perigosamente baixa. Eu apertei meu roupão mais apertado ao meu redor. Terence, não posso mais fazer isso. Acho que precisamos de um espaço. Espaço, ele disse a palavra como se fosse veneno. Você quer espaço do seu marido? Depois de tudo que passei, depois de tudo que perdi, você quer me abandonar também? Não estou te abandonando, eu disse, tentando manter minha voz calma. Só acho que ambos precisamos de tempo para resolver as coisas. Talvez se nós... Você não vai embora, ele entrou no quarto. Você não vai a lugar nenhum, Vanessa. Você é minha esposa. Você fez um voto para o melhor ou para o pior. E só porque as coisas pioraram. Se você acha que pode correr, Terence, por favor. Para onde você vai? Ele estava avançando em mim agora. E eu estava recuando até que minhas costas bateram na parede. Quem vai acreditar em você sobre mim? O que você vai contar às pessoas? Que seu marido é cruel com você às vezes. Que ele levantou a voz. Burro! Ele estava a centímetros do meu rosto agora. Você não vai embora. Você pertence aqui. Você pertence a mim. Você entende? Eu não consegui falar. Apenas acenei com a cabeça e ele se virou e saiu, levando a aplicação com ele. Eu o ouvi rasgá-la na cozinha, ouvi os pedaços baterem na lixeira, e eu sentei na beira da cama e percebi algo terrível. Percebi que estava presa, que esperei tempo demais, que o homem que costumava me deixar bilhetes de amor agora pensava em mim como propriedade, como algo que ele possuía. Os meses depois disso foram os mais sombrios da minha vida. Eu ia trabalhar, voltava para casa, cozinhava o jantar e tentava ser invisível. Parei de sorrir, parei de rir. Eu me sentia como um fantasma na minha própria casa. Minha irmã Denise, com quem costumava conversar toda semana, começou a fazer perguntas. Vê, você está bem? Você parece diferente. Está tudo bem com Terence? E eu mentia. Dizia a ela que estava tudo bem, apenas cansada do trabalho, apenas envelhecendo. Ela não insistiu, mas eu podia ouvir a dúvida na voz dela. Lisa, minha amiga, do Clube do Livro, também tentou entrar em contato. Ela é detetive da polícia de Charleston e tem bons instintos. Ela me viu no supermercado há cerca de 6 meses, e eu estava usando um suéter de gola alta em setembro. Ela olhou para mim, realmente olhou para mim, e perguntou se eu estava bem. Eu menti para ela também. Disse que estava lutando contra um resfriado. Não queria pegar um frio. Ela me deu seu cartão. Disse para eu ligar se precisasse de algo. Eu coloquei o cartão na minha carteira e tentei esquecer, mas não consegui esquecer porque as coisas continuavam piorando. Terence parou até de fingir que estava arrependido quando me agarrava, ou me empurrava ou me encurralava. Não havia mais lágrimas, não havia mais desculpas. Apenas um silêncio frio, como se fosse normal, como se isso fosse o que nosso casamento era agora. E eu comecei a acreditar nisso. Comecei a pensar que talvez isso fosse o que eu merecia, que talvez eu tivesse falhado com ele de tal forma que sua raiva era justificada. 3 meses atrás,
Ele começou a voltar para casa cada vez mais tarde, cheirando não apenas a bourbon, mas também a cigarros. Mesmo tendo parado de fumar há 10 anos, ele entrava em casa às 12 neri 1 da manhã. Eu estava deitada na cama fingindo estar dormindo, ouvindo-o bater nas coisas lá embaixo. Ele subia, ia para a cama sem tomar banho e desmaiava. Todo o quarto cheirava a álcool e fumaça e algo mais. Raiva. Se a raiva tivesse um cheiro, seria esse. No mês passado, parei de dormir na nossa cama. Comecei a dormir no quarto de hóspedes. Disse a ele que minhas costas doíam, que o colchão mais firme ajudava. Ele nem discutiu. Não acho que ele se importasse. Acho que ele estava aliviado por não ter que olhar para mim. E honestamente, eu estava aliviada por não ter que mentir ao lado dele, me perguntando se aquela noite seria a noite em que ele faria mais do que me agarrar, me perguntando se aquela noite seria a noite em que tudo iria longe demais. E então veio a noite passada, a noite em que tudo se quebrou, a noite em que finalmente vi a verdade com perfeita clareza. Eu estava na cozinha fazendo chá. Era tarde, quase meia-noite. Eu não conseguia dormir. A ansiedade roía meu estômago. Eu estava usando meu roupão, aquele de seda bordô que minha irmã me deu de presente de Natal há 3 anos. É lindo realmente, com flores bordadas nas mangas. Lembro de pensar como era estranho que eu estivesse usando algo tão bonito enquanto me sentia tão feia por dentro. Eu estava parada na bancada esperando a chaleira ferver quando ouvi o carro dele na entrada. O motor parou, então silêncio. Eu prendi a respiração, ouvindo. A porta do carro se abriu, depois bateu com força. Meu estômago despencou. Um bate forte nunca era bom. Eu ouvi as chaves dele na fechadura. Ouvi ele errar o buraco da chave algumas vezes antes de conseguir. A porta se abriu e eu pude perceber pela maneira como ele estava andando que ele estava muito bêbado, mais bêbado do que o normal. Ele entrou na cozinha e o cheiro me atingiu primeiro. Bourbon e cigarros e suor. A camisa dele estava para fora. Seus olhos estavam vermelhos. Ele olhou para mim e havia algo em seus olhos que eu nunca tinha visto antes. Algo mais escuro do que raiva. Algo quase como ódio. Ele não disse nada a princípio. Apenas caminhou até a bancada e viu o envelope ali. O envelope que eu imprimi naquela manhã. Uma aplicação para um apartamento, um diferente, um mais barato. Um que eu poderia pagar apenas com meu salário. Eu o imprimi e deixei ali. Muito cansada para escondê-lo. Muito cansada para continuar fingindo. Talvez uma parte de mim quisesse que ele o encontrasse. Talvez uma parte de mim quisesse forçar a confrontação. Ele pegou o envelope, olhou dentro e eu assisti seu rosto mudar de confusão para compreensão e depois para pura raiva. Ele puxou a aplicação, encarou-a. Que diabos é isso? Sua voz estava baixa, perigosa. Terence, eu comecei, mas ele me interrompeu. Que diabos é isso, Vanessa? Agora mais alto. Uma aplicação para um apartamento. Você está tentando me deixar de novo. Eu não posso mais fazer isso, eu disse. Minha voz estava tremendo, mas eu me forcei a dizer. Eu não posso viver assim. Eu não posso continuar andando em cima de cascas de ovos. Não posso continuar tendo medo na minha própria casa. Eu estou indo embora. Terence, eu terminei. As palavras pairaram no ar entre nós. Por um segundo, pensei que talvez ele me deixasse ir. Talvez ele tivesse percebido que nos destruímos, que não havia mais nada para salvar. Mas então, seu rosto se contorceu e ele rasgou a aplicação ao meio. Depois ao meio novamente e novamente. Ele continuou rasgando até que fosse apenas confete em suas mãos. E ele jogou os pedaços em mim. Eles flutuaram como neve. Você não vai a lugar nenhum, ele disse, e sua voz era gelo. Eu já te disse isso antes, Vanessa. Você é minha. Você não pode ir embora. Você não pode me abandonar como todos os outros fizeram. Eu não estou te abandonando, eu disse, e pude ouvir a desesperança na minha própria voz. Estou tentando me salvar. Você não consegue ver o que aconteceu conosco? Você não consegue ver que estamos nos destruindo? Não, ele disse, avançando em minha direção.
Você está me destruindo, você e todos os outros. Minha carreira se foi, minha reputação se foi. E agora, você quer levar a única coisa que me resta, minha esposa, meu lar. Terence, por favor. Eu levantei as mãos tentando acalmá-lo, mas ele agarrou meus ombros. Seus dedos se cravaram com força, dolorosamente, e ele me sacudiu. Você não vai embora, ele gritou bem na minha cara. Eu podia sentir a saliva dele atingir minha bochecha. Você me ouve? Você não vai embora. Você está me machucando. Eu ofeguei, tentando me afastar. Terence, pare. Você está me machucando. Mas ele não parou. Ele me sacudiu mais forte e minha cabeça balançou para frente e para trás. Eu me senti tonta, desorientada. Tentei puxar as mãos dele de mim, mas ele era muito mais forte. Quando finalmente consegui me soltar dele, eu tropecei para trás. Meu quadril bateu na borda da bancada, e uma dor atravessou meu lado. Olha o que você me fez fazer, ele disse, respirando pesadamente. Isso é sua culpa. Se você apenas ficasse na linha, se você apenas fosse uma boa esposa, nada disso aconteceria. Eu sou uma boa esposa, eu disse, e lágrimas escorriam pelo meu rosto. Agora eu estive ao seu lado em tudo, através da acusação, através da sua raiva, através da bebida. Eu suportei sua raiva e sua crueldade e permaneci. Mas eu não posso mais, eu não posso. Você está me matando, Terence. Você não consegue ver isso? Você está matando quem eu sou. E foi então que ele fez isso. Foi então que ele cruzou a linha que não poderia ser desfeita. Sua mão subiu, e por um segundo eu pensei que ele ia me agarrar novamente, mas sua mão continuou. Ela atravessou meu rosto, o dorso da mão dele conectando-se com minha bochecha, com um estalo que soou como trovão na cozinha silenciosa. A força disso virou minha cabeça para o lado. Meu lábio pegou no meu dente e se abriu. Eu senti o gosto do sangue instantaneamente metálico e quente. A dor era aguda e imediata, espalhando-se pelo meu rosto como fogo. Mas pior do que a dor física foi a realização de que ele havia feito isso. Depois de 3 anos ultrapassando limites, de agarrar e empurrar e me encurralar, ele finalmente me bateu no rosto. Como se eu não fosse nada, como se eu fosse menos que nada. Eu fiquei ali, minha mão subindo até minha boca, sentindo o sangue em meus dedos. Eu olhei para ele, realmente olhei para ele, e não reconheci o homem que estava na minha frente. Este não era Terence. Este não era meu marido. Este era um estranho que se parecia com ele, mas não tinha mais nenhuma alma. Ele estava respirando pesadamente, olhando para sua própria mão como se não pudesse acreditar no que ela havia feito. Mas ele não se desculpou. Ele não chorou nem caiu de joelhos como havia feito daquelas outras vezes. Ele apenas olhou para mim e seu rosto estava frio, vazio. Limpe-se. Ele disse: Você está sangrando no chão. Então ele se virou e saiu. Saiu como se apenas comentasse sobre o tempo, como se não tivesse acabado de destruir tudo o que já fomos. Eu o ouvi subir as escadas, ouvi a porta do quarto fechar e eu fiquei ali na cozinha, sangue pingando do meu lábio sobre meu lindo roupão bordô, e senti algo dentro de mim se quebrar. Mas não era meu espírito, eram as correntes que eu vinha usando por 3 anos, as correntes da esperança de que ele mudaria, as correntes do medo de que eu não conseguiria sobreviver sem ele, as correntes de acreditar que amor significava suportar tudo. Essas correntes se quebraram e o que restou foi clareza. Clareza fria e aguda. Eu fui até o banheiro e olhei para mim mesma no espelho. A mulher que me encarava tinha um lábio inchado, sangue no queixo e um hematoma já se formando na bochecha. Mas seus olhos eram diferentes. Eles estavam acordados. Eu lavei meu rosto com água fria. A água ardia no meu lábio cortado, mas eu acolhi a dor. Era a prova de que eu ainda estava viva, ainda aqui. Eu pressionei um pano frio contra minha boca até que o sangramento parasse. Então voltei para a cozinha e tomei uma decisão. A decisão que mudaria tudo. Eu não ia chamar a polícia naquele momento. Eu não ia fazer uma mala e correr para a casa da minha irmã porque eu conhecia Terence. Ele distorceria tudo.
Ele diria que foi um acidente. Ele choraria e se desculparia e prometeu mudar. E se eu saísse naquele momento, no meio da noite, sem provas, sem testemunhas, seria apenas minha palavra contra a dele. E a palavra dele, apesar de tudo, ainda tinha peso nesta comunidade. Ele era o professor que havia sido falsamente acusado. Ele era a vítima de um adolescente mentiroso. As pessoas sentiam pena dele. Elas diziam que eu estava exagerando, que eu estava sendo dramática, que casamentos têm altos e baixos. Não, eu precisava fazer isso de forma diferente. Eu precisava fazer de um jeito que não pudesse ser negado ou explicado. Eu precisava de testemunhas. Eu precisava de provas. Eu precisava ter certeza de que quando ele tentasse alegar que eu estava exagerando, haveria pessoas que teriam visto meu rosto, que teriam ouvido a verdade da minha própria boca, que não poderiam ser influenciadas por suas lágrimas ou seu charme. Então, eu comecei a planejar. Bem ali à meia-noite, com um lábio cortado e uma bochecha machucada em pé na minha cozinha. Eu planejei sua queda e a minha também, de certa forma, porque eu sabia que fazer isso significaria o fim do meu casamento, o fim da vida que eu havia construído, o fim da mulher que eu fui por 18 anos. Mas essa mulher já estava morta. Ela morreu quando a mão dele conectou-se com seu rosto. O que eu estava fazendo agora era construir algo novo das cinzas. A primeira coisa que fiz foi pegar meu telefone. Minhas mãos estavam tremendo, mas eu me forcei a discar. Eu liguei para minha irmã Denise primeiro. Ela mora em Atlanta, a 3 horas de distância. O telefone tocou 4 vezes antes que ela atendesse, sua voz carregada de sono. Vê, o que há de errado? É meia-noite. E eu lhe contei. Deus, eu contei tudo sobre a bebida, a raiva, o controle, o medo, sobre os agarrões e empurrões. E esta noite, sobre o tapa, minha voz estava notavelmente firme enquanto eu falava, como se estivesse contando sobre a vida de outra pessoa. Ela não interrompeu, apenas ouviu com pequenos suspiros e soluços. Quando terminei, houve silêncio. Então ela disse: Estou indo, estou entrando no meu carro agora. Não, eu disse. Não agora. Venha de manhã. Eu preciso de você aqui às 8 horas. Você pode fazer isso? Vê. O que você está planejando? Justiça, eu disse. Estou planejando justiça. Você estará aqui? Estarei lá. Ela disse. Eu sairei às 5h. Estarei lá. A segunda ligação foi mais difícil. Eu rolei pelos meus contatos até encontrar o número do pastor Jerome. Ele nos casou. Ele nos aconselhou em momentos difíceis antes que as coisas ficassem realmente ruins. Ele era um homem gentil, um homem que acreditava na santidade do casamento, mas também na santidade da vida humana. Eu disquei seu número. Ele atendeu no segundo toque. Irmã Vanessa, está tudo bem? Não, pastor, eu disse. Não está tudo bem. Eu preciso te contar algo e preciso que você apenas ouça. Você pode fazer isso? Claro, irmã. E eu também lhe contei, nem tudo. Não todos os 3 anos, mas o suficiente. Sobre a raiva de Terren, sobre sua bebida, sobre esta noite, sobre o hematoma no meu rosto e o lábio cortado, e a realização de que, se eu não fizesse algo, poderia chegar uma noite em que eu não conseguiria me afastar. Quando terminei, o pastor Jerome ficou quieto por um longo momento. Então ele disse: O que você precisa de mim, irmã Vanessa? Eu preciso que você venha à minha casa amanhã de manhã, às 8h. Eu preciso que você seja uma testemunha. Eu preciso que você veja o que ele fez. E eu preciso que você fique comigo quando eu fizer o que tenho que fazer. Estarei lá, ele disse sem hesitar. Estarei lá e trarei o peso da nossa comunidade de fé comigo. Você não está sozinha, irmã. Você nunca esteve sozinha. A terceira ligação foi para Lisa, detetive Lisa Hartwell, minha amiga do clube do livro que eu vinha evitando por meses. Eu tirei o cartão dela da minha carteira, onde o mantive todo esse tempo. Eu disquei o número. Tocou e eu pensei que ela poderia não atender, mas então ela atendeu. Hartwell. Lisa, sou Vanessa. Vanessa Clark. Houve uma pausa. Vanessa, é tarde. O que há de errado? Tudo.
Eu disse e também lhe contei. Tudo. E Lisa, sendo uma policial, sendo treinada para isso. Ela entrou em modo profissional imediatamente. Onde ele está agora? Dormindo lá em cima. Você está segura agora? Preciso enviar um carro? Estou segura por enquanto, mas preciso que você venha amanhã de manhã, às 8. Vou confrontá-lo com testemunhas. E então vou registrar queixas. Mas preciso de você lá, Vanessa. Eu deveria ir agora. Eu deveria prendê-lo agora. Não. Eu disse firmemente. Esta é minha casa, minha vida. E eu preciso fazer isso do meu jeito. Por favor, Lisa, confie em mim. Ela suspirou. 8 estarei lá. Mas se algo acontecer antes disso, você liga para o 911 imediatamente. Prometa-me. Eu prometo. Depois que desliguei, olhei para o relógio. Eram quase 1h da manhã. Eu tinha 7 horas até que eles chegassem. 7 horas para me preparar. 7 horas para transformar esta casa de minha prisão em meu tribunal. Comecei a cozinhar. Eu sei que sou estranho, mas eu precisava de algo para fazer. Algo para manter minhas mãos ocupadas e minha mente focada. E havia algo simbólico nisso também. Por 3 anos, eu cozinhei refeições que ele criticou ou ignorou, ou esta noite jogou contra a parede. Mas esta refeição, este café da manhã seria diferente. Esta seria a última refeição que eu cozinhei para ele, e seria perfeita. Eu peguei meu forno holandês Lac Cruet. Foi um presente de casamento, este lindo pote de ferro fundido esmaltado vermelho que recebemos da tia de Terren. Mal o usamos porque era tão bonito. Bonito demais para cozinhar no dia a dia. Mas nada sobre hoje seria comum. Fiz polenta de queijo do zero, a que minha avó costumava fazer com cheddar branco forte misturado no final, até ficar cremosa e rica. Enquanto a polenta cozinhava, fiz biscoitos. Biscoitos de verdade, de manteiga, cortados com o velho cortador de biscoitos da minha avó, aquele de lata que está na minha família há gerações. Usei minha batedeira KitchenAid, a vermelha que comprei para mim no Natal do ano passado, quando Terence disse que era muito cara. Eu usei meu próprio dinheiro, dinheiro que eu escondi em pequenas quantias ao longo de meses. Fiz a massa, abri, cortei os biscoitos e os coloquei no forno. O cheiro deles assando encheu a casa. Manteiga, leite de manteiga e esperança. Enquanto os biscoitos assavam, fiz bacon cortado grosso, o tipo caro. Coloquei cada tira cuidadosamente na minha frigideira de ferro fundido e ouvi o chiado. Fiz ovos mexidos com creme do jeito que minha mãe me ensinou. Fatiei frutas frescas, arranjei em um prato. Programei minha máquina de café que faz arte para preparar às 7h45. Tudo tinha que ser perfeito. Tudo tinha que estar pronto. Por volta das 3h da manhã, pensei sobre o hematoma no meu rosto. Fui ao meu banheiro e olhei para minha gaveta de maquiagem. Eu tenho este corretivo, Dermablend de cobertura pesada. Comprei online por 40 thalers depois de ver um anúncio. Ele prometia cobrir qualquer coisa. Eu o estava usando para cobrir os hematomas de impressão digital nos meus braços quando usava mangas curtas. Tirei-o, segurei na mão. Eu poderia cobrir o hematoma no meu rosto. Eu poderia esconder o que ele fez, facilitar para ele, tornar menos chocante para as pessoas que vinham. Então eu joguei no lixo. O tubo inteiro, 40 derradais desperdiçados. Por que não mais esconder? Não mais facilitar para ele, não mais protegê-lo das consequências de suas ações. Eles precisavam ver. O pastor Jerome precisava ver. Lisa precisava ver. Minha irmã precisava ver. E Terence, acima de tudo. Terence precisava ver o que ele fez à luz do dia, sem álcool para embaçar, sem raiva para justificar. Apenas a pura e inegável verdade escrita no meu rosto. Por volta das 4 da manhã fiz algo mais. Algo que eu vinha planejando há semanas, mas não tinha coragem de fazer. Eu pedi uma câmera de campainha Ring Online. Ela havia chegado uma semana atrás, ainda na caixa no meu armário. Eu atirei, li as instruções e a instalei. Demorou mais do que deveria porque não sou boa com tecnologia, mas consegui. Montei ao lado da porta da frente, baixei o aplicativo no meu telefone e conectei. A partir de agora,
Tudo o que acontecesse na minha porta da frente seria gravado. Cada conversa, cada confronto. Eu não podia mudar o passado, mas poderia documentar o futuro. Também configurei meu iPad na estante da sala de jantar, angulado para gravar a mesa escondida atrás de alguns livros, mas gravando. Eu precisava de provas. Eu precisava de evidências caso ele tentasse alegar depois que eu estava mentindo, que eu estava exagerando. Eu teria vídeo, eu teria testemunhas, eu teria tudo o que precisava. Às 5h da manhã, a casa começava a de acordar. O céu lá fora estava mudando de preto para azul escuro. Preparei a mesa com nossa louça de casamento, os pratos que recebemos de presente e mantivemos no armário, porque eram muito especiais. Bem, isso era especial. Este era o café da manhã mais importante da minha vida inteira. Estendi a toalha de mesa da minha avó, a branca com as bordas bordadas à mão. Cada ponto, um trabalho de amor. Eu me perguntei o que minha avó pensaria sobre o que eu estava fazendo. Ela foi casada por 50 anos antes de meu avô falecer. Mas foi um bom casamento, um casamento gentil. Ela entenderia. Eu acho que ela estaria orgulhosa. Arranjei flores frescas no centro da mesa, gardênias do meu jardim, as mesmas flores do meu buquê de casamento. O simbolismo não me escapou. Essas flores representavam promessas feitas e promessas quebradas. Por volta das 6h da manhã, subi para me vestir. Passei pelo quarto onde Terence estava dormindo. Eu podia ouvi-lo roncar. Aquela respiração pesada e congestionada de alguém que bebeu demais. O som costumava ser adorável, prova de que ele estava profundamente adormecido e em paz. Agora soava apenas como tudo o mais sobre ele. Feio. Fui para o meu quarto, o quarto de hóspedes que se tornara meu santuário. Tomei banho no meu banheiro, lavando o sangue seco, as lágrimas, o medo. Fiquei embaixo da água quente e deixei-me sentir tudo o que estava segurando. A dor de perder meu casamento, o terror do que estava prestes a fazer, o alívio de que finalmente acabaria, a culpa de que talvez eu tivesse desistido cedo demais. Mas então toquei meu lábio inchado, e eu sabia que não tinha desistido cedo demais. Eu me segurei por tempo demais. Saí, me sequei e me vesti. Escolhi meu vestido azul marinho com cuidado, aquele que usei no funeral da minha mãe. Parecia apropriado. Este era um funeral de certa forma. A morte de Vanessa, a esposa. A morte da mulher que ficou em silêncio. Eu estava enterrando ela hoje. Coloquei os brincos de pérola da minha avó. Prendi meu cabelo em um coque apertado. Olhei para mim mesma no espelho uma última vez. O hematoma estava roxo escuro agora, se espalhando pela minha bochecha. Meu lábio estava inchado e cortado. Eu parecia uma vítima de violência doméstica, porque era isso que eu era. E era hora de parar de fingir o contrário. Às 7h30 eu estava sentada na cabeceira da mesa de jantar. A comida estava pronta, disposta em travessas. O café estava preparado, preenchendo a casa com seu rico aroma. Tudo estava no lugar. Tudo o que eu tinha que fazer era esperar. Às 7h50 ouvi o despertador de Terence tocar lá em cima. Aquela campainha irritante que me acordou por 18 anos. Ouvi ele apertar o soneca. Então, 5 minutos depois, tocou novamente. Desta vez ele desligou. Ouvi a cama ranger enquanto ele se levantava. Ouvi-o ir ao banheiro. Ouvi o chuveiro começar. Ele estava levando seu tempo, sem ideia do que o aguardava lá embaixo. Às 8h05 ele desceu. Ouvi seus passos nas escadas, pesados e confiantes. Os passos de um homem que achava que me colocou em meu lugar. Os passos de um homem que esperava que eu estivesse encolhida, chorando ou desaparecida. Ele entrou na sala de jantar e eu assisti seu rosto passar por uma série de expressões. Confusão, surpresa, cálculo e então satisfação. Aquele sorriso que se espalhou pelo seu rosto como veneno. Aquele sorriso que dizia que ele achava que tinha vencido. Ele se sentou, pegou um biscoito. Ele disse aquelas palavras. Você finalmente aprendeu, né? Um pouco de disciplina. E olha, você se lembra como ser uma esposa?